Bom dia, sexto ano! Sejam bem-vindos ao terceiro bimestre. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós teremos a nossa primeira aula de História. E olha só, não estou sozinha. Hoje temos aqui o professor Tony. Bom dia, professor Tony! Olá, tava com saudade de mim, né? Você me viu agorinha me rastejando no chão, rabiscando lá. Eu tô aqui com você também. Já quero mandar um abração para todos os professores e alunos que estão em sala de alunos acompanhando também. Manda uma fotinha, marca a gente, né, Janaína? Claro! Nas redes sociais, marca como é que tá aí dentro da sala de aula, porque a gente tá super curioso e morrendo de saudade da sala de aula. E essa aula vai ser brilhante, porque vocês brilham. Com certeza. E aí, né? O que história tem a ver com matemática? Onde que matemática entra no nosso tema de hoje? Então, na tela para vocês, o tema da nossa aula, o objeto do conhecimento, que é Estado, e aí estabilidade. A habilidade será lida ao final. Então, nós vamos falar um pouco sobre o Estado. Né? O que é Estado? Estado político, Estado território. E aí, eu trouxe para vocês aqui o objetivo. O que nós faremos hoje? Hoje, nós iremos identificar os mecanismos de organização do Estado. A habilidade será lida ao final, mas aí está para os professores já contemplarem. Então é isso que nós faremos, né, professor Tony? É isso aí, vamos lá. Vamos identificar então os mecanismos do Estado. Né? E o que é Estado? Estado é um território? Estado é uma organização? O que é esse Estado? Afinal de contas, sexto ano, vocês se lembram que nós estávamos lá na história antiga? Se lembram disso? E lá na história antiga, nós começamos assim, professor Tony, uma saga, né? Eita. Começamos uma saga desde o primeiro bimestre, onde nós tínhamos os homens pré-históricos. E aí eles começaram a se juntar em pequenas comunidades. E essas comunidades foram crescendo e se tornando tribos, nações, impérios. Olha aí. Nós terminamos falando do Império Romano, assunto que nós vamos retomar, e dar uma olhadinha. Então, quando nós temos um grupo de pessoas, um grupo de muitos seres humanos em um lugar, nós temos alguns problemas que precisam ser resolvidos. E algumas soluções, elas são boas para mim, mas não são boas para o coletivo. Outras soluções, elas são boas para o coletivo, mas não são boas para mim individualmente. E aí, com tantos problemas, tantas soluções, e o que aconteceu? O ser humano começou a fazer política. Exatamente, política. E aí Aristóteles, né, o professor Tony, ele até diz assim, que aquele homem que se ocupa da arte de governar é o político. Olha aí, a arte de governar. A arte de governar. Né? É muito poético. E olha só, desta arte de governar, então nasce a política. A política ela é anterior ao Estado, certo? Aí muitos alunos falam assim, eu não gosto de política. Tem como não gostar de política? Política está em tudo. Política está na sua roupa, no que você come, na sua relação com as pessoas, na forma que você estuda, que você se diverte. Política é essa relação humana. É quando nós resolvemos coisas, quando nós precisamos nos juntar para resolver algo em prol de vários ou em prol de um. E aí, depois de toda essa saga, que o ser humano, né, vocês se lembram? Vão lembrando aí dos impérios antigos que eu falei para vocês, Egito, nós falamos da Mesopotâmia. Então, eles começaram a se organizar dessa forma política e agora a gente começa o Estado. Então, para começar a falar de Estado, eu deixei uma pegadinha aqui para vocês. Dá uma olhadinha aí na tela. O que você lembra quando eu digo Estado? E olha só, sexto ano, já vou dar um spoilerzinho aqui, que Estado está escrito com letra maiúscula. E vou deixar aí 1 minuto e meio, os alunos estão reclamando um pouquinho, que eu deixo só 1 minutinho para a resposta. Dessa vez eu vou deixar um pouquinho mais. Professores queridos, tragam aí o nome do aluno, tragam a cidade de vocês, é uma satisfação imensa poder falar aqui o nome de vocês, o nome da cidade. Então, aí, estudantes, vamos filosofar um pouco? O que é Estado? Para vocês, 1 minuto e meio.
voltamos aí com as interações do chat, né? Onde todos os alunos falaram, lembrando, né? Manda sempre o nome do aluno, o nome da escola e a cidade de onde está falando, para que a gente possa comentar e dar os devidos créditos aí. Os alunos gostam que falem, né? Dê os créditos para eles, né? Então, ó, os alunos da escola PEI, Princesa Isabel, do Centro-Sul, os alunos do 6º B e C, também Escola Estadual, Professor Orlando Geribola de Osasco, São Paulo, participando, né? Escola Estadual Jeremias de Paulo Eduardo, lá de Monte Alto, também participando. Sério que amam você, as aulas de história, Janaína. Eles falaram que me muito adoram obrigada. também. Eu que amo, né? É O sexto é muito gostoso de dar aula aqui, Protone. Muito bom, muito bom. Olha só, teve alguns comentários interessantes aqui que falaram o seguinte, ó. A Stephanie Dias, acredito eu, ela disse que quando fala em estado, ela pensa em São Paulo. E teve também aqui o professor José Modesto, ele falou assim que ele pensa no país. Que legal. Também, né? Que legal. Então vamos começar pela ideia então da Stephanie. Sim. Vamos pela ideia da Stephanie. Então eu vou colocar na tela para vocês, dá uma olhadinha aí. Estado é diferente de estado. Então, estado com letra maiúscula é político, que a gente já vai falar um pouquinho. E estado com letra minúscula é, por exemplo, o estado de São Paulo. É uma área, né? É um território de uma área. Mas peraí, o que é território e o que é área, professor Tony? Eita, nós, hein? O que é área? O que é área? O que é território? Você quer que eu explique? Ah, por favor. Olha Tem só. alguma relação com matemática? Tem bastante. Eu acho que eles vão até lembrar, né, de alguns detalhezinhos da aula de matemática, né? Então, olha só. No semestre passado, a gente falou sobre área e perímetro, né? Perímetro era a medida de comprimento, né? Ou seja, a soma dos lados de um polígono a gente dava como perímetro dessa figura. Quando a gente falava de área, vocês lembram que eu desenhei um quadrado no chão e eu dancei dentro do quadrado? Né? Aquilo é a área. Quando a gente pensa no território de um país, né, Janaína? O que acontece? No território, a gente imagina quantos quadrados daquele cabe dentro do país, vamos dizer assim, né? Então imagina o Brasil, né, cheio de quadradinhos, só que nesse caso do país, a gente faz quadradinhos de 1 quilômetro por 1 quilômetro, né? Então a gente verifica o território do país, sabendo quantos quadrados de 1 quilômetro por 1 quilômetro cabe dentro do mapa. Se você olhar o mapa do Brasil, imagine ele tudo quadriculadinho. Tenta contar quantos quadradinhos cabem ali dentro e aí você vai estar medindo esse território, né? Legal. A pessoa, aquele monte de quadrado com um monte de Tony dançando dentro. Vai ser muito legal. Então é muita resposta aqui da aluna, né? Que ela disse que lembra cidades. E aí, por falar em cidades, nós temos então o nosso primeiro território, a nossa primeira área, que é a cidade de São Paulo. Professor Tony, então, você pode explicar pra gente aí a área da cidade de São Paulo? Da cidade ou do estado? Do estado de São Paulo. Do estado de a São aluna Paulo. disse que lembra de cidades. Pode ser cidade, distrito, mas aqui a gente está se referindo agora aqui aos estados. Então vamos colocar o primeiro estado, que é o estado de São Paulo, que é o nosso, né? Exatamente, muito bem. Então, olha só, a gente está no estado de São Paulo, não confundir estado de São Paulo com cidade de São Paulo, são duas coisas distintas. Um é o estado, né, no caso aí, unidade federativa, no caso, né? E aí nós temos o município de São Paulo. A gente está no município de São Paulo aqui, Sim. e teve gente que falou lá de Monte Alto, falou de Osasco também, que são outros municípios. Todas essas cidades aí que acompanham a gente aí no Centro de Mídias, todas essas cidades aí fazem parte do estado de São Paulo, não é isso? Isso. E aí, gente, olha só, aqui eu tenho um mapinha aqui, ó, tá vendo? Do estado de São Paulo. A sua cidade tá aqui dentro, né? Tá pequenininho, mas você tá aqui, ó, você tá aqui dentro. E aí o que acontece, né? Pode colar lá, Janaína? Pode. Olha só, esse estado, ele fica aqui, ó, dentro do país, que é o Brasil. Ó, colando ele aqui, ó, olha que bonitinho que ele ficou. Peraí, tem que colar certo, né, Janaína? Aí, ó, pronto. Será que ficou? Tomara que fique, né? Olha aí. Pronto. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o território nacional, esse território que eu falei para vocês que podia ser separado em vários quadrados de 1 quilômetro por 1 quilômetro. E aqui nós temos o estado de São Paulo, né? E aí a professora Janaína ela vai explicar para vocês que tem diferença entre o estado com letra minúscula. Nesse caso eu estou falando do estado com letra minúscula, o território, né, Janaína? Isso. Estou falando aqui do tamanho, de espaço, tá bom? O estado com letra maiúscula tem outras ideias aí, uma definição muito mais profunda. Não é isso, Janaína? Isso. É isso aí? Então, a área, o que é a área do estado? A área, área de um território. A área de um território. Então vamos lá. Lembra que quando a gente falava de polígonos, a gente pensava, por exemplo, pensa nesse cartaz aqui, ele é um retângulo, né? E aí a área desse retângulo aqui é tudo que tem aqui dentro, né? Quantos quadradinhos de uma unidade por uma unidade.
Dentro do país é a mesma coisa, e dentro do estado também é a mesma coisa. Você pensa no contorno dessa figura, e dentro desse contorno, tudo que cabe dentro desse contorno aqui vai ser a área desse estado, que nós chamamos de território. No caso aqui, o território do estado de São Paulo, ele é delimitado, é tudo que está dentro desse amarelo aqui. A gente podia fazer vários quadriculadinhos aqui, ó, de um por um, e se contássemos todos eles, a gente estaria contando, né, a área desse estado, do estado de São Paulo, do território do estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, essa área do estado de São Paulo, é esse E. Eu até vou pedir para voltar na tela. Olha só, é esse estado com E minúsculo. Isso. Então, são as unidades, né? Que é de um estado. Espaço, na verdade, que é um espaço. É um espaço somente. E tudo que tem dentro desse espaço pertence a esse território. Exatamente. Então, nós vamos colocar lá, por exemplo, Protone, você pode colocar aí, os mares faz parte desse espaço, aí a gente tem ali os mares, se você puder colocar os dentro mares, do nosso tem território. Mar aqui, né? Os mares aqui. Faz parte. Eu vou né? colocar mar aqui porque eu vou normalmente à praia em São Paulo, né? Os rios. Os rios são dentro, né? Isso. Vai ter rio. Você quer que coloque em São Paulo ou no Brasil mesmo? Pode colocar no Brasil. No Brasil, eu vou colocar mais ou menos por aqui, então o Rio Amazonas mais ou menos por aqui, né? O subsolo, tudo que tem no subsolo. Gente, é muito importante o que tem no subsolo. Lá tem ouro, prata, cobre, é onde está toda a nossa riqueza, né? Os minérios, né? Os minérios. Tá tudo aí dentro, né? Exato. Eu coloco atrás do cartaz, Janaína? Pode colocar em cima. Tá aqui dentro também, vai. O subsolo é o que tá debaixo da terra. Debaixo né, da terra. A terra. A terra faz parte deste território. Que é o solo, né? Que também é uma riqueza também, né, Janaína? Isto. Vou colocar mais próximo, né? Pra gente ter mais espaço, né, Janaína? Inclusive, a atmosfera faz parte desse território também. Olha que legal, né, Janaína? Você falou da atmosfera. Então, o subsolo é debaixo da terra e a atmosfera é em cima da terra. Exatamente. Viu? Eu sou esperto? Então, tá aqui também. Temos a atmosfera que faz parte aí do território. Isto. E aí, bom, vamos lá. Então, agora que vocês já entenderam o que é território, o que é a área deste território, vocês já sabem que tudo que está dentro desse território, né, faz parte aí desta área, que é o solo, os rios, a atmosfera, toda a riqueza que tem. Mas tem agora um outro conceito que nós vamos explicar um pouquinho mais, que é o estado com letra maiúscula. Eu vou voltar na tela para vocês dar uma olhadinha em estado com letra maiúscula. Então, assim, o estado com letra maiúscula, ele é uma instituição. Aí já é um jeito político. É mais ou menos assim, ó. É o jeitinho que eu organizo o meu espaço. Legal. É o nosso jeitinho de organizar. E aí, qual que é o nosso jeitinho de organizar? Como que a gente governa, como que a gente faz? Então, eu vou colocar mais uma explicação aqui para vocês, dá uma olhadinha na tela. Ó, estado é diferente de governo, está bem? Governo é o jeitinho, governo é quem está administrando. Então, ó, no nosso território, quem administra o nosso território é o presidente da República, Protone. Você pode colocar, então, o presidente da República é quem administra o nosso território. Coloca aqui dentro mesmo. Isto. Tranquilo? Então tá aqui, o presidente da República é ele que administra o nosso território. Tem território, tem estados com E maiúsculo que são administrados por reis. Gente, tem até ditadores. Tem reis, tem parlamentares, tem primeiro-ministros. Mas aqui no Brasil, o nosso território tem um governo que é administrado por um presidente. Legal. E aí, para que esse Estado, né, com E maiúsculo, seja soberano, que ele tenha poder, nós precisamos de algumas regras. E quais são as nossas regras? Qual é a regra máxima deste Estado com letra maiúscula? É a nossa Constituição Federal. Muito bem, então tá aqui a Constituição Federal, que também faz parte aqui. Vou colocar onde aqui. Muito bem. Isto. Então, olha lá, vocês têm o presidente da República que administra, que governa o nosso território, que agora a gente está falando de todo o território nacional. As leis, nós temos a Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, que é o jeitinho que a gente organiza aqui o nosso país. É mais ou menos assim, ó. Se fosse o seu quarto, a sua casa, tá? Se fosse a sua casa, então a sua casa seria todo o território, certo? O seu quarto seria o estado com letra minúscula, que é o seu quarto, o seu pedacinho de terra. Mas e aí, o que seria na sua casa o estado com letra maiúscula? É quem cuida da casa, quem que ali manda mais na sua casa? Quem que dita as leis? Quem que organiza? Aí é o estado com letra maiúscula. E aí, vamos falar um pouquinho, ó,
esse Estado com letra maiúscula, então esse que é um conjunto de coisas e é um conjunto de coisas políticas, né? É um jeito de organizar ali um pedaço. Então, o que é esse Estado com letra maiúscula? É um jeito de organizar, mas o que compõe o Estado com letra maiúscula? Eu vou colocar na tela para vocês, dá uma olhadinha aí. Governo, povo, leis e território. Então, o Estado político, que é essa instituição, eu vou deixar na tela enquanto eu vou explicando, vou pedir para deixar na tela enquanto eu vou explicando, porque eu tenho certeza que os alunos estão copiando essa informação, que ela é bem um resumo daqui, da ideia principal, né? O Estado, então, esse Estado com letra maiúscula, é a forma que a gente organiza o nosso território. Então, para que você tenha um Estado político, eu vou colocar na tela, você precisa ter um governo. O que é o governo? É quem está administrando esse lugar. Então, quem que administra aqui no Brasil, Protoni? Presidente. É o presidente da República. Para que exista esse Estado político, é necessário que nós tenhamos um povo, né? E aí, nós precisamos colocar também no nosso Estado o povo, que são as pessoas que moram neste lugar. Ó, então, o Protoni está colocando aqui o povo. Vou colocar a palavrinha povo também? Isto. Aí, e quem é o povo, né? São as pessoas que compõem aqui, que estão morando neste território. Então, a gente tem pessoas com diferenças étnicas, raciais. Aqui no Brasil, a nossa formação étnica, olha lá, o povo, a nossa formação étnica, ela é multicultural. Nós temos os indígenas europeus, nós temos também os asiáticos, os africanos que vieram para o Brasil aqui escravizados e pessoas que vieram trabalhar. Então, aqui nós temos um povo multicultural. Nós vamos falar sobre multiculturalismo em outros momentos, sobre cidadania em outros momentos também. Vamos voltar lá no nosso esquema. Dá uma olhadinha. Então, o governo é quem administra. No Brasil, nós temos o presidente da República. O povo são as pessoas que moram neste território, né, que compõem a nação, é o povo, as pessoas. Nós precisamos que essas pessoas estejam todas obedecendo um código de condutas, né? Elas têm que seguir mais ou menos alguns padrões para que as coisas comecem a dar certo. E o que nós temos aqui no Brasil como código de condutas? As leis. A nossa lei máxima é a Constituição Federal. A nossa Constituição é de 1988, que é a Constituição Cidadã, que eu vou falar em outra aula um pouquinho mais dela. Então, esse código de leis. E o território é o lugar onde esse Estado político acontece, né? Exatamente. Onde tudo isso acontece, que é essa área, tudo que está dentro desta área. Exatamente, é isso aí. Então dentro da área nós temos várias coisas, né? Além dos rios, atmosfera, terra, subsolo, temos também nosso limite marítimo aí também, o espaço aéreo e tudo mais. A gente tem um povo, então a gente pode dizer que nós somos o Estado também, né? Nós somos o Estado. Legal. E aí eu vou dizer então para vocês agora o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora a diferença, se ficou claro aqui o Estado, eu vou mostrar a diferença então de governo, porque tem tipos de governo diferentes, né? E aí, ó, eu trouxe dois exemplos aqui. Existem outros, mas eu trouxe dois que são bem mais diferentes. Monarquia e república, né? Que são jeitos de controlar e de organizar esse Estado político. Então, vamos falar a diferença de monarquia e república, né? O que é uma monarquia, o que é uma república. Aí eu trouxe assim, ó, pra vocês. Vocês estão vendo aí embaixo o povo e o monarca? Em uma monarquia, o monarca ele é o soberano. Ele está acima de todos e geralmente ele governa a partir de uma linhagem hereditária, de pai para filho. Ele não é escolhido pelo povo, ele é o soberano. Inclusive nós tínhamos um rei, né, que ele falava assim, ó, o Estado sou eu. Então eu sou tudo, eu sou o Estado. Então a monarquia nós temos reis, esses reis eles vão passando aí o seu poder de pai para filho, e o povo não escolhe quem é o monarca, ele apenas aceita o monarca. Então, isso é uma monarquia. Hoje, no Brasil, nós temos 28 países que ainda são... no Brasil, não. No mundo, nós temos 28 monarquias ainda, mas são vários tipos de monarquias, está bem? Essa é a monarquia.
essa é uma forma de governo. Agora eu vou mostrar a outra forma de governo, que é a república. Dá uma olhadinha aí na tela. Na república, o povo é o soberano, o povo é o maior. É ele que elege, através das urnas, o seu representante, que é o presidente da república. Então, esta é a grande diferença de república para monarquia. E assim, tanto na república quanto na monarquia, ambos precisam prestar algumas satisfações para o povo, né? O povo, ele sempre faz parte deste sistema de governo. Então, embora o rei ele seja ali o absoluto, o povo também faz parte disto. E aí, né? Dito tudo isso, eu trouxe para vocês, professores, aí como uma sugestão, um mapa onde a gente tem diversas formas de governo, né? Esse mapa é de 2019, então vocês podem aí avaliar com seus alunos. Tem lugares que ainda são repúblicas parlamentares, repúblicas presidencialistas, tem vários tipos de governo. E, agora sim, uma atividade. Qual destes governantes é escolhido pelo povo? E vou deixar 1 minuto para que vocês me respondam. Janaína, nós tivemos hoje uma pampananã. Como é que fala o nome? Unanimidade. Unanimidade, palavra nova. Exatamente. Falaram que é o presidente. Olha só, o presidente. A maioria falou que é o presidente, inclusive a escola Erasto Castanho de Andrade de Itaju. E também, quem mais aqui? A aluna Jade, não falou o nome da cidade, nem o nome da escola, mas a escola estadual Mércia Maria Casarini de Itu, os alunos do 6º ano A, indicando pra gente também que é o presidente. Olha só, a Isabelle e a Chiara também falaram presidente da Escola Clotilde de Castro Barreira, de Cândido Mota. Então vamos ver a resposta se está correto, se essa parararã, unanimidade foi correta. Então, realmente, então destes governantes, o que é escolhido pelo povo é o presidente, né? Então, eu vou ler a habilidade de professores para vocês, que a habilidade nós estamos lendo ao final da aula, para aproveitar um pouco mais o nosso tempo. Nós hoje utilizamos a habilidade identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado, Estado com E maiúsculo, ou outras formas de ordenação social. Identificamos aí mecanismos de organização do Estado. Espero que vocês tenham aproveitado esta aula. Nós teremos mais aula aí falando sobre cidadania, democracia e política antes de começar a estudar os povos da antiguidade. Professor Tony, muito obrigado pela sua presença. Avaliem a nossa aula, o que vocês acharam que ficou legal, pontuem, o que não ficou muito bom, pontua também, que a nossa ideia aqui é sempre melhorar. E façam aí o mapa mental de vocês, postem lá na hashtag EuNoSeiMSP, no @janaínajardim.prof, marca o Protone também. Isso, @pro.tony_y.mate, vai ser um prazer aí compartilhar aí as discussões de vocês em sala de aula. Exato, dá tempo de mostrar um pouquinho o mapa pra gente fechar um pouquinho nele, nesse mapa mental. Isso aí. E muito obrigada, pessoal. Valeu. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Um cheiro.